bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais esta manhã para continuarmos os nossos estudos do livro Episódios Diários de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E como nós havíamos falado, ontem, hoje nós iremos falar sobre doenças, E nesse texto, a benfeitora Joana de Ângeles, nos diz que qualquer equipamento de uso sofre os efeitos do tempo, o desgaste dos serviços, os desajustamentos, caminhando para a superação e o abandono. O que hoje é de relevante importância, amanhã encontra-se ultrapassado, e assim sucessivamente. O corpo humano, da mesma forma, não pode permanecer indene às injunções naturais da sua aplicação e das finalidades a que se destina. Elaborado pelos atos pretéritos, é resistente ou frágil, conforme o material com que foi constituído, em razão dos valores pertinentes a cada ser. Muito justo, portanto, que se enferme, se estropie, se desgaste e morra. Transitório, em razão da própria função, é todavia abençoado instrumento do progresso para o espírito na sua marcha ascensional. Chamado à reflexão, por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los e, mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. Não te deixes sucumbir sob as injunções das doenças. Através da mente sã, reconquistarás equilíbrio da situação. E se fores atingido na área da razão, desde hoje entrega-te a Deus e confia nele. A doença faz parte do processo normal da vida, como parcela integrante do fenômeno da saúde. Bem, então, amigos, agora que nós terminamos a leitura, nós vamos, então, tentar refletir um pouco no que Joana nos traz. E o que ela traz é justamente isso, que doenças fazem parte da nossa caminhada. E aí eu até lembro de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo que muitos devem conhecer, porque ele está a todo momento aparecendo em programas televisivos, está na internet. E ele tem uma frase sobre felicidade em que ele diz assim: nós só sentimos a felicidade porque ela não é contínua. E aí eu lembro um pouco a própria questão da doença, Muitas vezes a gente só vai tomar cuidado com o nosso corpo, a gente só vai mudar atitudes que são nocivas porque nós temos a doença como um sinal de alerta, porque senão nós estaríamos acomodados e continuaríamos ali, seguindo, com hábitos que são deletérios, hábitos que são prejudiciais para o nosso próprio desenvolvimento. A doença, muitas vezes, ela vem como um sinal de alerta, para nos chamar a uma reflexão sobre condutas. Pessoas que, por exemplo, trabalham excessivamente, não buscando um momento de repouso, Pessoas que muitas vezes precisam daquele momento de pausa para refletirem, pessoas que guardam muitas mágoas, que estão sempre ali com aquele sentimento, pessoas muito rígidas. Muitas vezes essa psicosfera, esse ambiente mental vai sendo levado aos próprios órgãos do nosso corpo e vai fazendo com que a gente adoeça. Então, Chico Xavier tinha uma frase em que ele dizia que enquanto nós não formos saudáveis espiritualmente, nós vamos precisar frequentemente da medicina aqui na Terra. Porque não adianta
nós tomarmos também só cuidado com o nosso corpo físico, porque os males da alma têm impacto. Então, aquela velha frase, né, mente sã, corpo são, é uma realidade. E não quer dizer que a pessoa que tenha pensamentos positivos, né, a pessoa que está buscando uma reforma, ela não vai adoecer. Ela vai, mas ela vai ter uma outra visão sobre aquela situação que ela está passando. Ela vai buscar um aprendizado e um crescimento real daquilo ali. O problema é que muitas vezes, quando a gente está diante de uma doença, a gente vai e muda o nosso comportamento, a gente toma a medicação necessária, a gente escuta os aconselhamentos da equipe multiprofissional que nos acompanha, do médico, do psicólogo, de quem quer que seja. Mas uma vez que os sintomas desapareçam, a tendência é sempre o quê? Que a gente escape e a gente comece e volte para aqueles velhos hábitos que nos levaram ao aparecimento dessa doença. O grande desafio é que nós possamos reformar nossas atitudes para que nós possamos, né, usar a doença como forma de reflexão, de aprendizado e mudança de hábitos, e que isso se torne realmente conduta, né, nas nossas existências, para que a gente não recaia nos velhos erros e volte à velha doença. E aí eu lembro, né, de uma história que aconteceu com Chico Xavier, porque Chico uma vez foi visitar o Arigó. E Arigó foi um médium muito conhecido, porque trabalhava com mediunidade de cura. Então, realizava curas espirituais e tudo. E eu não sei se é desconhecimento de todos, mas Chico Xavier conviveu com um problema em sua vista, na sua vista durante muitos anos. Ele tinha um problema que ele tinha que pingar um colírio todas as manhãs, né? E esse problema era um pouco incômodo e tudo, mas ele tinha e pronto. E quando ele foi visitar Arigó, né, durante, né, a visita e tudo, é, já, né, através do trabalho mediúnico, ele disse assim, olha, o doutor Fritz disse, olha, Chico, a gente pode resolver o problema da sua vista hoje. Você é uma pessoa que você tem um trabalho muito grande, você ajuda muitas pessoas, você leva consolo a muitas pessoas que sofrem, então a gente pode resolver o problema da sua vista agora. E o que ele disse foi assim, agradeço muito, mas são expurgos da alma, porque pelo menos eu prefiro ficar com esse problema da vista, porque com ele eu já me acostumei, né? Eu pingo meu colírio, eu consigo passar bem o dia. Eu tenho receio de que, curando a vista, apareçam outras questões com as quais eu ainda não sei lidar. E a verdade foi que Chico ficou por mais de 60 anos com esse problema na vista. E um problema que não o impediu, né, de trabalhar arduamente em benefício dos semelhantes. Porque muitas pessoas olham para Chico naquela visão só da pessoa que trabalhava mediunicamente social de Chico Xavier. O grande papel agregador que ele teve naquela comunidade, de mobilizar pessoas no serviço do bem. Então, eram inúmeras crianças, famílias que eram beneficiadas pelo trabalho assistencial que era realizado, né? Então, a gente observa, né, que é um pouco isso, né? A gente às vezes fica tão preocupado com aquilo que nos aparece e a gente esquece de buscar a essência, né, do porquê que aquilo está aparecendo na gente. E aí a gente precisa realmente refletir. E eu lembro um pouco, né, ontem eu participei de uma palestra em que a Janice Santana, que era palestrante, ela falava um pouco sobre a questão do efeito placebo. Era uma palestra sobre a citocina, a espiritualidade, e ela, em determinado momento, ela falava que o efeito placebo é uma questão interessante, porque normalmente quem toma placebo não está tomando medicamento. Mas a pessoa já tem tanto pensamento positivo, tanta expectativa ali naquela, né, cápsula, que ela tem uma melhora. E os estudos apontam que pessoas que usam placebo, de 20% a 40% sentem algum benefício, mesmo sem terem tomado medicamento propriamente dito. E aí eu lembro que, além do efeito placebo, existe uma outra situação, que é o efeito nocebo. O efeito nocebo é quando a pessoa toma, né, esse comprimido, que a gente chama comprimido de farinha. Na verdade, ele tem ali, né, os excipientes, a mesma composição, mas não tem o princípio ativo do fármaco que estão testando.
E aí, da substância que está sendo testada, né? Mas o fato é que o efeito nocebo, ele aparece nessas pessoas que vão usar, teoricamente, o placebo, né? E elas vão apresentar reações adversas. Então, elas vão dizer assim, eu tomei e fiquei com enjoo, eu tive uma dor de cabeça forte por 3 dias, eu senti dor no corpo todo. E isso tem muito a ver com o nosso pensamento, né? E até a nossa atitude mental diante das doenças quando elas se nos apresentam, né? Muitos de nós, né, nessa situação, toma esse placebo e é para não sentir nada. O placebo não vai fazer absolutamente nada no seu organismo. Mas por que que você sente? Porque está no psiquismo. Está no psiquismo que você vai sentir. Está no psiquismo que você vai ter algo ruim. Então, a gente acaba gerando uma energia que faz com que nossas células absorvam isso e isso se reflete em realidade. Aquela ideia de que pensamentos, né, eles são energia. Eles são energia que encontram eco tanto no outro quanto em nós mesmos, né? Por isso é tão importante essa disciplina. E aí, esses pensamentos desequilibrados, muitas vezes também que vão nos fazer, né, adoecer, que vão nos fazer, né, irmos para um caminho, né, da doença, onde a doença não deve ser vista como algo de punição, mas como algo natural. E aí é onde Joana de Ângeles nos chama, né, a atenção de que tudo na vida tem um início, um meio e um fim. Faz parte da vida. Tudo aquilo que hoje, por exemplo, era considerado, em algum tempo foi considerado imprescindível, hoje muitas vezes já não é usado mais, já está lá, né, relegado, né, colocado de lado. Assim é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele também vai, aos poucos, né, sendo perdendo força, perdendo energia, até que chega a morte. E nós somos seres humanos, né, e já temos essa consciência desde muito cedo de que todos nós, talvez isso seja a única coisa certa da nossa vida, é que um dia todos nós morreremos. Mas aí a gente se depara numa situação. Tem gente que tem tanto medo da morte que se trava diante da vida. E aí é importante que a gente não tenha, né, esse medo, que a gente, mais do que ficar fixado e pensando na questão da morte, que a gente pense na beleza que é a vida. E a gente se permita viver, viver com intensidade e verdade. E aí, já que a gente falou do Mário Sérgio Cortella no início, eu vou também trazer uma outra frase dele, que é frequente aí na internet, mas é uma frase que é muito oportuna. Porque ele diz assim, não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto a minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Então, que a gente possa ficar com essa reflexão do Cortella. Não é, né, a morte, o instante da morte que vai ser o grande problema. É como nós estamos conduzindo as nossas vidas. E a pergunta que eu faço para amanhã de hoje é: como vocês estão conduzindo a vida de vocês? Vocês estão satisfeitos? É possível mudar? Ou já está tudo bem? Vamos pensar nisso? Talvez a gente precise refletir sobre não ter medo e viver intensamente a grande oportunidade, o grande presente que todos nós recebemos, que é a vida. Muita paz para todos, eu encontro vocês aqui amanhã. Que tenham um dia abençoado.